Gálatas capítulo 6. Aqui nós vamos ver base bem crucial do Evangelho. Afinal, nós vamos observar que se eu acredito num futuro bom, eu vou investir num presente. Se eu não acredito, quando você vê muitas pessoas, infelizmente, às vezes abrindo mão de algo que deveria permanecer, no geral, quando eu falo isso também envolvendo família, não é? É porque por algum momento, ou naquele momento, aquela pessoa deixou de observar e ver que havia um futuro bom. Ela não pode deixar de olhar e saber que o Senhor Deus, Ele é presente. E nisso nós nos apegamos. Então vamos para a palavra de Deus e com certeza vai fortalecê-los. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Estão preparados, gente? Então tá bom. Glória a Deus. Vamos juntos aqui? Vai aparecer na tela para vocês, o pessoal de casa que está acompanhando, que Deus abençoe. Esse culto vai para a nossa TV, então Deus abençoe você que está ligado à nossa TV. Nós estamos na quarta-feira, a última quarta-feira de abril, 26/4. E que Deus abençoe a todos também. Para aqueles que forem assistir, em qualquer momento do ano, eu não sei quando que vai, não demora muito, mas é dia 26/4, última quarta-feira de abril. Mas vamos para a palavra. Gálatas 6, versículo 7. Começa da seguinte forma: não erreis. Fácil de entender ou não? Você chegar para qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer um de nós e falar assim: irmãos, não errem. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero que você acerte. Bem lógico, né, gente? Quando eu chego e falo: olha, não faça, é porque eu quero que você acerte, não fazendo. Ainda que comece uma palavra negativa, o intuito é acertar. E aí ele completa aqui o apóstolo Paulo aos Gálatas, mas agora a Ribeirão, né, gente? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. A famosa frase: de Deus ninguém zomba ou escarnece, né? A mesma tradução, se a gente utilizar sinônimo um do outro. Diz aqui: porque tudo o que o homem semear, homem em sentido genérico, ser humano, plantar, isso também ceifará, colherá. Agora lembra que eu comentei que era básico? Todo mundo sabe que a colheita é algo vindouro, certo, gente? Futuro. Todo tipo de colheita, quando você diz eu vou colher, você está dizendo de algo que está por vir, porque algo está plantado. Colheita é algo do futuro, plantio é algo do hoje. Se você espera uma colheita, aqui está dizendo de forma: não erre, não faça nada errado. É a famosa frase que eu poderia acrescentar aqui, dizendo: tudo que começa errado vai dar errado, então comece certo. E se começou errado, conserte antes de continuar, para continuar certo. Mas independente disso, se eu estou esperando uma colheita e se eu não errei, significa que ela é boa. Então o que eu tenho que fazer com a sementinha que eu plantei? Bem lógica. Você vai plantar e sair correndo e esperar um dia nascer? Cultivar. Poderia traduzir e dizer o quê? Cuidar. Agora, quem que aqui é casado? Agora baixa a mãozinha, por favor. Quem que aqui é pai ou mãe? Agora baixa a mãozinha, por favor. Quem quer ser feliz pro resto da sua vida? Isso é o futuro, quando se trata de felicidade. E aí eu vou perguntar aqui para vocês, porque a palavra de Deus só pregada vai ajudar, mas você meditar nela, que é isso que eu quero que você faça, vai lhe mudar. O que vocês estão fazendo para que essa felicidade aconteça? Porque a parte de Jesus já foi feita, foi ou não foi? Vocês acham que ele vai morrer de novo pelo pecado? Ele já morreu, gente. Ele já fez o que ele tinha que fazer. A parte de Cristo é perfeita. Quando se fala perfeita, falo completo, não tem defeito, não tem abertura, não tem como desfazer o que ele fez por nós, já foi feito. O que ele tinha que fazer por mim e por vocês, obra completa. Agora a nossa parte tem que ser feita, correto ou não? Primeiro, eu creio em Jesus, ótimo. Isso já é um ponto muito bom. Quando eu creio, eu sei que eu tenho que agir sobre aquilo que Jesus ensina, então eu vou agir, para que então a minha felicidade seja completa. O apóstolo Paulo quis dizer isso de outras palavras, é claro, estou traduzindo para o culto de hoje, dizendo: não errem. Jesus já acertou. Ele já fez tudo. Você é casado, então seja fiel à sua esposa. Se você é fiel à sua esposa, é porque você acredita no futuro bom com ela.
No momento que você se torna infiel, significa que você deixou de acreditar no futuro e você começou a buscar saídas que não deveria. Subterfúgios, palavra bonita e difícil de dizer, mas é real, né, gente? Então nós temos que tomar esse cuidado. Não errem. Os filhos, qual é o futuro que vocês têm para o seu pai? Vocês vão, com todo respeito, se alguém passa por isso, não é minha intenção atingir emocionalmente. Mas vocês querem colocar no asilo seu pai quando ele ficar velhinho? Não, tá amarrado, pastor. Pois é. O que você tem que fazer feito hoje para isso não acontecer? A maioria deveria fazer isso, mas é a minoria que está fazendo. Quando alguém começa a fazer coisa certa, pessoal, as pessoas ficam assim: nossa, ele ama a família. É ou não é? Nossa, ela é fiel ao marido, 50 anos junto e nunca traiu. Isso devia ser comum, gente. Ou eu estou errado? Devia ser comum, né? Olha o fulano é fiel a Deus. Nossa, ele não fala palavrão. Ai, que coisa. Ele não xinga ninguém. Nossa, que mágico, que isso. Isso devia ser comum, gente. Nem preciso dizer sobre Big Brother, né, gente? Tem que assistir esse negócio, essa praga aí. Você que assiste. Não, Satanás não vai te pegar, não. Não, pastor, não, já te pegou. É melhor você pular fora, porque esse negócio não presta. Igual novela e outras coisas que não prestam. Não é à toa que eles querem silenciar os pastores, né? Fala a verdade. Mas às vezes não é isso, né? Às vezes é outras coisas que estão aí aprimorando e outras coisas. Mas vai falar para alguém não fazer o certo e fazer o errado. Ou fazer o errado, deixar de fazer o errado para fazer o certo. Muita gente acha que é loucura. Quando um versículo começa dizendo o quê, gente? Como que a gente começou o versículo? Não erreis. Aí o pastor Vitor que está falando isso? Só estou repetindo. Essa é uma obrigação nossa. Repetir o que Deus diz. Porque Ele já disse. Ele já fez. Ele já realizou. Ele já morreu pelo seu pecado. Então, por favor, não invista no seu pecado. Porque se você acredita no futuro, acerta. A semente que você planta é o fruto que você vai. Quem está entendendo, diga amém. Se você não está entendendo, você está fingindo de louco. Porque não tem como não entender essa pregação. Não tem como. Pelo amor de Deus. Não é verdade, gente? Pois é. O que quem bebe tem que fazer com a bebida? Beber ou jogar fora? Só se for água, aí você pode beber. O resto? Ai, pastor, eu não gosto dessas coisas. Falar que eu não posso e posso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo não. Não o que, gente? Você sabe o que significa a palavra errar? Sabe ou não sabe? Originária do grego? Pecado, gente. Pecado significa não erre. Ele está simplesmente falando não pequem. Porque tudo que você faz de errado, você planta. E tudo que você planta, querendo você não querendo, se você não se arrepender a tempo para tirar a semente plantada, ela vai germinar. E quando ela germinar, o fruto vai nascer. E não é uma questão de você querer ou não querer o fruto. Você plantou, consequência, você vai colher. Então não façam isso. Se fez até hoje, o que eu devo fazer, gente? Parar, me arrepender, pedir perdão, porque o dono do campo tem autonomia e autoridade total de desfazer uma obra errada para fazer você fazer o certo. Mas se eu não mudar isso, envolvendo família, eu falei aqui sobre essas questões paternas e maternas, porque mexe com quem já fez isso. Eu já falei aqui para vocês, uma vez que eu fui, não sei se falei para vocês, já acredito que já, não sei se fui de quarta. Eu falo. Mas eu fui fazer uma visita numa casa de repouso, famoso asilo. E aí eu fui, uma irmã, eu nem fui para ela, fui para um outro irmão que já veio. Hoje ele já faleceu em Cristo. Na época ele estava vivo ainda, mas já estava bem. Mas ali ele estava sendo cuidado pela família. Foi muito bom para ele. Sou super a favor dessas casas que cuidam bem. Uma coisa é outra pessoa que simplesmente deixa e sai correndo. Que foi o que aconteceu com essa senhora. Ela era até católica, na verdade. Ela não era evangélica, mas cristã. Deixa de ser cristã. E eu estava lá na visita com esse senhor e de repente aproveitei, já que estava ali como pastor, eles dão liberdade, alguns pedem oração. E é um local muito sensível. Os irmãos e as irmãs que estão ali são muito de coração aberto. Até a equipe ajuda muito, né? E aí essa senhora estava contando para mim a história de como que ela foi para lá. Quando a gente fala isso, parece até exagero, mas gente, isso está cheio nesse mundo que a gente vive. E ela falando assim, que no Dia das Mães daquele ano, ou no ano passado, não lembro se foi antes do Dia das Mães ou depois,
Mas eu sei que no último dia das mães que teve, um filho dela, não sei se era mais velho, mas um dos filhos, chegou para ela e disse: mãe, ela estava sozinha, que o marido tinha falecido e morava sozinha na casa. A família, entre os irmãos, estavam discutindo com quem ela ia ficar. Acabaram que entraram num consenso de deixar ela na casa de repouso, só que sem ela saber, porque ela não queria. Então ele chegou no dia do Dia das Mães, olha que presentão que ele deu para ela, e disse para ela: mãe, vamos almoçar fora hoje? E ela ficou toda feliz e se arrumou, porque o filho ia levar ela para passear. E aí ela se arrumou toda e foi. Ele parou na frente dessa casa de repouso, que é muito bonita pela aparência inicial, e entraram lá. Tem um local de comes e bebes, mas assim, nada a ver com restaurante, mas tem. É tipo local de merenda, sabe, de escola, só que bem cuidado. E ele levou ela lá e tudo mais, ela pensando, vai ser aqui que a gente vai almoçar, sei lá, uma casa mais família e tal. Eu só sei que eles entraram, enquanto ela ia vendo o local, ele saiu de fininho e deixou ela lá. Anti-humano, não é? Oh, meu Deus me livre. É bravo, não é, gente? Pois é. O que a Bíblia diz? Calma aí, deixa o pastor falar. Eu sei que você está empolgada comigo aqui, que a gente se dá bem, mas né? Senão atrapalha quem quer ouvir. Mas o que é importante? O que a gente está falando aqui? Não. Vocês acham que ele errou ou não? Eu não estou falando o nome de ninguém para a gente julgar ele e você dizer ele merece o inferno. Não, ele merece ser salvo. Só que para ele ser salvo, ele vai ter que se arrepender, vocês não acham? Não sei se se arrependeu, talvez sim, talvez não. Mas sabe o que aconteceu com esse rapaz com o tempo? E ela estava me dizendo, porque já fazia tempo que ele estava lá, ele teve um problema sério, não sei se foi de coluna nas pernas, que ele estava já de bengala com uma idade de jovem ainda. Pessoal, a coisa é séria, gente. Não é praga, é plantio e colheita. Então, se eu quiser colher correto, o que eu devo fazer? Plantar? Certo. É uma questão de, se eu acredito no meu futuro, eu invisto no meu presente. Se você não acredita no seu futuro, você não vai investir no seu presente. Aí que a pessoa fica trocando de casa, trocando de lá. Não estou falando que isso é todo mundo que faz, tá, gente? Estou falando que existem situações e situações. Tem as pessoas que reconstruíram o lar por serem abandonadas, não por serem alguém que fez o lar ser destruído. Mas quem errou, se não se atentar a tempo, a colheita vem. Não é uma questão de pagar um preço, é a questão de assumir consequência. Então nós temos que acertar. E quando eu entro num ambiente família, nós não estamos falando de um ambiente presente só. Nós estamos falando de um ambiente eterno. Alguém lembra da parábola do rico e do Lázaro? Lembra ou não? Uma parábola que Cristo deixou isso descrito, dizendo que os dois morreram no mesmo dia e foram ambos para a eternidade. Um foi para o seio de Abraão, representando então o céu. É representativo, tá, gente? É assim que era conhecido e chamado na parábola. Só vamos conhecer quando estivermos lá. Só se alguém quiser um dia aí e me avisar, só que você vai ter que esperar eu chegar. Não vai antes do tempo não, né? Espera. E teve o outro que foi, o Lázaro foi para o seio de Abraão, céu. E o rico foi para o Hades, que também é inferno. Então esse símbolo ficou bem claro de explicação. Jesus então vai explicando que o rico que estava no inferno conseguia olhar lá no seio de Abraão e ver o Abraão e ver Lázaro. O interessante é que o Lázaro não via o rico. Aí o rico ele diz: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me dê uma gota de água, porque aqui é muito quente. E o Abraão ele disse: é impossível. É impossível que alguém daí venha para cá e alguém daqui venha para aí, vá para aí, porque é um abismo muito grande, é uma separação muito grande. Não dá. Não dá para fazer uma coisa com a outra. Então ele disse: então permita que ele vá e avise os meus irmãos. Aí o Abraão responde: se eles não creem nem nos profetas que estão vivos, quanto mais que alguém ressuscite dos mortos. Mas o interessante, pessoal, é ver que há uma separação. O Lázaro poderia não olhar e não saber que o rico estava no inferno, mas a ausência do rico no céu faz uma lógica bem comum de ver que ele não foi para lá. Imagina um pai que teve a chance no dia de hoje de plantar, mas a semente que gera vida, um dia ele estando na glória, é só uma simulação, tá, gente? Não dá pra gente saber ao certo, mas ele estando na glória com Deus e ele não encontrar o filho dele lá. Não que ele vai chamar de filho,
porque todos seremos irmãos. Mas imagina ele não encontrar o filho dele. Que desespero se fosse sentir isso, eu não sei como que vai ser. Mas simbolizando pra gente agora, que dá tempo da gente pensar. Ele não encontrar, ele pode não ver no inferno, mas o fato de não ter visto no céu, já vai saber onde está. Imagina a mãe olhando e procurando, cadê minha filha? E ela não vê ela lá. Porque enquanto ela teve chance nessa terra, ela não fez. Ela não plantou. Pessoal, eu não sei quando que eu vou colher, mas eu sei que eu posso plantar. Então é bem claro quando eu olho para um versículo desse, entendo. Não errem. Nós não sabemos o tempo, não sabemos quanto tempo temos, não que vai demorar ou que vai ser rápido, mas a gente tem tempo para acertar, isso tem. Se até antes de entrar nessa igreja estávamos plantando errado, nós temos a chance de fazer o certo e fazer bem feito. Porque enquanto eu prego, você ganha fé. E a fé faz tudo o que você precisa se você colocá-la em prática. Então eu digo e reforço, acertem, porque Ele vai levantar vocês. Acertem, porque você vai ver a sua família salva. O tempo é hoje. Se eu acredito num bom futuro, então eu vou investir no meu presente. Se eu acredito num casamento feliz, eu vou investir no meu presente, no meu casamento presente. Esse é um detalhe importante. Eu posso lhe dar uma lição de casa, mas sem nenhuma perseguição e nenhum fiscal, a não ser Deus, né? Mas nada que vai ser tão errado, tão pesado. Errado não vai ser. Nessa semana, homens e mulheres casadas, faça o seguinte. Isso é um toque, tá, gente? Por favor, isso não é uma ordem, não. É só uma ideia para aprimorar e fortalecer o seu casamento. Se você já faz, parabéns. Nota 10, Deus seja louvado por você. Continue. Mas se você não faz, faça. Não digo levar até a cama, o café da manhã. Alguém fez isso recentemente? Não para si mesmo, viu, gente? Não, pastor, todo dia eu levo café da manhã para mim mesmo. Eu como lá, ligo a TV, eu vou fazer outra coisa. Não, faz algo diferente. Vocês já observaram que no momento do namoro é um romantismo tremendo, que é muito bonito, tá? Deixa que eu abra a porta, meu bem. Alguns ainda, né? Tem uns que é cavalo desde o começo e a mulher não vê. Mas ó, deixa que eu abra a porta, entre. Aí passa aquele perfume, segura, me perdoa a expressão em comparação, para não soltar um gás de todos os jeitos. Pessoal, parece que na hora que ela está no altar e o pastor diz, pode beijar a noiva, ele beija e já solta. É impressionante. Que ganha liberdade. Mas dá para entender que é tanto... Não estou falando que você não pode, às vezes, coitado, não vai, né? Senão pode fazer mal para os médicos quebrar. Mas estou dizendo que a gente às vezes toma um cuidado enorme no momento da conquista. Depois que conquista, a gente perde o valor ou perde ou deixa de valorizar. Esses detalhes, a gente, sem perceber, a gente está deixando isso apagar. Porque se tornou comum não ser mais romântico. Não estou querendo que ninguém seja romântico, aproveita a rosa, né? Mas não... E fique ali, nossa, toda vez que eu olho essa rosa eu lembro de você. Só escolhe a rosa para ver se não está pelancuda, né? Caindo assim igual a minha aqui, ó. Mas eu lembro de você. Sabe essas coisas? Passou, gente. Alguns podem dizer, no meu tempo. O seu tempo é agora. É ou não é? Irmãozinho casado, já falou que ama a sua esposa hoje? Alguns eu sei que sim, mas outros eu sei que não. Por quê? Não tem costume ou esqueceu como planta? Não esquece, hein? Tudo que você plantar, deu para entender tudo ou não? Tudo o que você plantar, você vai. Tudo que você plantar errado, você vai colher. Vai quebrar a cara. Isso aí foi ele quem disse. Mas é verdade. Olha o que diz Bíblia. Falei que era básico? Jeremias 29, versículo 11. Mas família é algo precioso, gente. Às vezes nós estamos aqui, eu não sei, às vezes eu fico preocupado, no bom sentido da expressão. Tá? Não é uma preocupação ruim, é uma preocupação positiva pelo fato de querer bem. Mas às vezes a gente fala isso, parece que para alguns não faz efeito. Minha vida é minha, o problema é meu. O que está falando aqui então, infeliz? Veio aqui para quê? Para fingir que está no cinema ou veio aqui para aprender o que Deus tem? Porque Ele é pai, Ele está olhando para você, Ele está te ensinando, Ele está investindo em você, está dizendo, é assim que faz, viu, filho? É desse jeito que você faz para ser um homem feliz. Mas o meu pai não faz isso com a sua mãe. Você é o seu pai? Você só nasceu dele, mas você é você.
Eu não posso julgar e não posso falar, mas uma coisa eu sei. A salvação, ela é o quê? Individual. Então, se um foi besta, você vai ser besta ao quadrado? Não. Não é assim que funciona. Você pode ser uma pessoa boa e fazer o besta virar uma pessoa boa também. Me perdoe falar besta, mas às vezes é assim que tem que falar para despertar. Porque tem muita gente usando desculpa de um erro para continuar errando. E isso é totalmente errado. A semente está na sua mão, não está na mão de quem te fez. A não ser Deus, que é o perfeito. Então, se eu tenho alguém para olhar e dizer, você é alguém decente na vida, Ele deu a vida por mim e deixou essas escrituras aqui. Então, eu posso fazer isso acontecer ou não posso? Agora, se não quiser, meu irmão, não é só uma questão de errar ou acertar, é uma questão de céu e inferno. E não é uma questão de colocar medo, é uma questão de consequência, apenas e verdade. Eu quero coisas que são boas, porque é isso que Deus preparou para nós. Olha o que diz Jeremias 29:11. Se é para nós crescermos ou não. Ou continuar na mesmice, aquela coisa toda. Ai, o filho está drogado, ai que coisa. Ai, pastor, me ajuda na oração. Por que está drogado, irmão? Qual foi a ausência sua que ele criou um amigo que ficou mais importante que a mãe dele? Porque uma coisa que eu sei como filho, não estou falando como pastor agora, que quando eu comecei a beber, eu só por olhar para minha mãe, que nem crente era espírita, na época, hoje ela é, mas na época, eu olhava para ela e ela só me deu amor, e eu olhei para ela e falei assim, não, ela não merece isso. Foi um dia que eu cheguei bêbado em casa, só que eu não expressei para ela porque eu tinha um medo terrível, porque ela mandou meu irmão embora, ela mandava mesmo. E eu olhei para ela e eu falei assim, minha mãe não merece isso, porque ela só me deu amor. Mesmo quando meu pai abandonou ela só me deu amor, então ela não merece isso. Eu simplesmente falei, e olha que eu nem era da igreja, hein? Eu não vou fazer mais, ela não merece que eu faça. Então a ausência não me faria tomar essa atitude. Ela nem se importa comigo, ela se importava. Então foi isso. Eu não precisei entrar numa igreja para tomar a decisão de parar. E olha que foi um ano intenso, eu podia ser um alcoólatra hoje, eu não fui. Não porque eu sou melhor, mas porque eu tive quem me desse uma atenção e me mostrasse que eu era importante. Então quando tem alguém que chega e diz, ai meu filho está aqui, me perdoe, irmã, não fica chateado, você foi ausente. E se fosse presente isso não teria acontecido, você plantou errado e está colhendo, agora é a hora de plantar certo, então vai atrás. E não adianta ficar lamentando aos pés somente não de uma coisa, não, você tem que ir lá e ser mãe. Não é simplesmente, eu tenho um amor, o amor tem que ser expressado, não só dizer, tem que dar a cara a tapa. Senão, cara a tapa no verbal, na questão verbal, tá gente? Não física. Não a pessoa vai sair apanhando aí achando que tá bom. Mas tem que tomar esse cuidado, gente. As pessoas estão simplesmente se perdendo e tá simplesmente a pessoa dizendo amém, glória a Deus, vou lutar, o diabo tá aí. E daí que ele tá aí? Ele tá aí desde que a gente se conhece. A gente antes de nascer, o diabo já era. Agora Jesus veio e venceu o diabo. Pra quê? Pra gente ficar olhando e dizendo, me ajuda, ou assumir a nossa posição e plantar certo e colher certo. Olha o fim que Deus tem para você. Jeremias 29:11. Não é só para você não, é para mim, é para nós. Então é um despertar, gente. As pessoas elas estão simplesmente vendo o erro, estão lamentando sobre o erro. Eu sei que não é fácil, mas se começou errado, volta no tempo aonde que tem que voltar, não tempo de idade, mas aonde caiu, acerta, corrige, se arrepende, levanta e avança. É o simples passo. Jeremias 29:11. Deixa eu pegar aqui. Porque eu bem sei. Não é o pastor que está falando não, hein, gente? É Deus, tá? Tá aí bem claro. Ó. Os pensamentos que eu penso de vós, diz quem? O Senhor. Vou ler de novo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Eu sei o que eu penso de você. Diz o Senhor, eu sei. Você acha que alguma coisa que está acontecendo de errado foi Deus que disse vai acontecer de errado? Ou foi Ele dizendo, você está colhendo? Talvez você não me conhecia, você não sabia. Seguiu uma direção que você achou correta. Mas eu estou dizendo, dá tempo de arrumar. Dá tempo de acertar. Vocês conhecem aquela história do barbeiro, do cabeleireiro, do barbeiro que estava cortando o cabelo e ele era ateu? Já ouviram falar? É uma história que roda por aí na internet. E ele estava lá, tinha um cristão ele cortando o cabelo, um cliente dele era um cristão assíduo. Ele levou a Bíblia dele enquanto ele cortava cabelo e ele estava lendo. O barbeiro que era ateu ficou olhando, cabeleireiro e barbeiro, ele era dois, fazia os dois. E ele olhou assim, viu ele lendo a Bíblia e já ficou pensando com um olhar negativo. Falei, que besteira isso aí. Mas ele não se aguentou, na hora que o cliente ia embora, ele não aguentou, ele não se aguentou, ele chegou para o cliente e disse, você crê em Deus? Ele não existe.
Aí o cliente ficou assim um pouco afoito, porque afinal ele não esperava essa pergunta. E ele ficou aqui quieto, só olhando, e o barbeiro dele olhando para ele, falando assim: se ele existisse, você acha que ia acontecer tanta coisa ruim? Pai matando filho, filho matando pai, marido deixando mulher, mulher deixando marido? Você acha que ele ia existir? Você acha que ia deixar isso acontecer? Gente nascendo com um problema e nada acontecendo, tudo aí, ó, essas guerras todas. Se Deus existisse, você acha que isso ia ser real? Você acha que isso realmente ia acontecer? E ele ficou assim, sem saber o que dizer, porque afinal ele foi pego de surpresa. E ele saiu um pouco cabisbaixo, pensativo, falou: não, eu tenho que dar alguma resposta para ele, mas eu não sei como que é. Senhor, me mostra o que eu tenho que falar para ele. Ele saiu assim do barbeiro, saiu ali do salão. Na hora que ele saiu, tinha ali uns moradores de rua, barbudos, cabeludos, sujos, pedindo esmola ali nos becos que tinham ali perto da rua. Aí Deus destralou, deu um despertar nele. Ele falou: não, vou voltar lá, eu vou provar para ele que ele está errado. Ele chegou assim: bom, eu voltei aqui só para dizer que também cabeleireiro e barbeiro não existe. Falou: como que não existe? Eu estou aqui. Falou: não existe. Porque se existisse, não ia ter gente ali que precisava cortar o cabelo e ninguém faz nada. Ele falou: não, eles estão ali porque querem, porque eu estou aqui. Se alguém chegar aqui e pedir para fazer, eu vou estar à disposição. Eu falei: pois é. Assim é Deus, gente. Ele está à disposição para limpar a sua vida, para transformar você. Só que se você não buscar, como que ele vai poder fazer? O livre-arbítrio ele deu para que a gente pudesse fazer o que a gente bem entende. Enganado ou não, ele está à disposição de todos. Então está na hora de que quem está com problema fazer o quê? Tiago ele disse: chegai-vos a Deus, e ele vos chegarás a vós. Limpai as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se vocês prestaram atenção, Deus ele tem um pensamento de paz e não de mal, a nosso respeito. Mas o fim que ele vai dar, o fim que quem espera? Para vos dar o fim que você espera. Aí a pessoa vai lá e diz: qual é o fim que eu espero? Se você, se eu, se nós, entenda que eu me incluo, tá, gente? Eu não dou, ninguém é melhor que ninguém, não. Eu me incluo e chego e digo que eu não me invisto no meu presente, então é porque eu não acredito que eu vou ter um fim bom. Eu já falei isso aqui até nas questões financeiras, mas vale para todas as áreas. Se eu acredito na causa, eu invisto. Eu não colocaria o meu dinheiro naquilo que eu não acredito que vai dar certo. No momento que eu acredito, eu coloco o meu dinheiro, porque eu digo: eu estou investindo em algo que tem o quê? Futuro. Que tem valor e tem futuro. Eu não estaria colocando meu dinheiro naquilo que eu sei que vai falir, mas se eu coloco porque eu acredito que vai dar certo, então se eu invisto no meu presente, é porque eu acredito que vai ter futuro. Agora, não faz sentido eu investir em algo que eu não tenho certeza. É por isso que tem muita gente rolando. Agora, eu tenho certeza do céu. Eu tenho certeza da salvação. E tenho certeza que a palavra de Deus vai se cumprir, que eu e a minha casa vai ser salva. Quem crê nisso também? Então investe. Investe o que você tiver que investir. Não é só colocar numa boa escola, que eu digo, coloquem, que é muito bom hoje em dia, ainda mais hoje. E olha lá, vocês têm que tomar cuidado. Mas é tempo investido. Um bom tempo, um sadio com a família faz um bem tremendo, não faz não? Ou se faz, né? Não é só quando tira férias, porque família, na verdade, família difícil é tirar férias, ele vai estar sempre com vocês. Mas aquele tempo de qualidade, um tempo que realmente importa, às vezes um tempo que vai ser meia hora, mas vai ser uma meia hora de qualidade, que vai marcar. Façam memórias com seus familiares, a ponto de eles passarem tempos e nunca se esquecerem desse tempo. Coisas que a gente às vezes está deixando para lá. Porque ou não tivemos esse tempo e achamos que nós não temos que oferecer, ou nós não sabemos fazer porque nós nunca tentamos. Dá para a gente fazer. Então vamos fazer, povo de Deus. Para nós completarmos rapidinho Hebreus, capítulo 11, versículo 26. É rapidinho, tá, gente? A gente já vai finalizar e orar. Mas dá para entender? O que é que Deus está me chamando a atenção, pastor? Não sei, só sei que Ele está chamando. Porque se eu acredito no futuro, eu invisto no meu presente. Eu não fico esperando o futuro, porque na verdade ele ainda é uma suposição. Mas eu sei que ele vai acontecer. Para alguns vai ser bom, como para Lázaro, que nós vimos na parábola, comentário, né? Para outros vai ser ruim, como para o rico.
que ele tinha dinheiro, mas não investiu na sua vida e nem na sua família, a ponto de ele falar, se possível for, que Lázaro possa falar que tudo que pregavam é verdade? Não dá, já foi. O tempo era enquanto você estava ali. O tempo de você investir era o tempo que você tinha para fazer isso. Então esses tempos de qualidade que a gente está perdendo, e o tempo está passando, gente. A gente daqui a pouco está ouvindo falar aqui, eu tenho 60, mas nossa, parece que foi ontem que eu tinha 20. Pois é. Ontem passou 40 anos, você não percebeu, não? Né? Na minha época, quando eu era criança, pastor, quando criaram a bicicleta, quando criaram o papagaio, sabe aquelas coisas? Aquelas boas histórias, mas passou tão rápido que parece que foi ontem. Mas naquele tempo, até hoje, qual tem sido a minha colheita? Algumas frutíferas, outras não. Para alguns boas, para outros ruins. Mas para nós que estamos aqui hoje, pode ser melhor do que nunca a partir de agora. Depende da gente. Vai aceitar essa pregação? Vai dizer sim? Ou vai só fingir que está presente e não vai viver nada? Porque é o que mais a gente tem visto. Nesse mundão que a gente vive, hoje em dia tá bravo. Mas a gente pode ficar bem na fita se a gente quiser, né, gente? É só fazer o certo. Vamos lá, Hebreus 11, versículo 26. É rapidinho, eu vou finalizar nesse versículo. Depois quem quiser pode pegar o contexto, tá, gente? Não tem problema não, tá dentro do contexto. Mas vou ler só esse versículo, que diz assim, isso é Moisés, tá? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, que é o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. Moisés, esse era Moisés, porque ele tinha em vista o quê? A recompensa. Eu sei que é simples, mas é verdade. Eu falei que era básico. Porque tinha em vista a recompensa. O Moisés renunciou tudo que ele poderia falar que traria lucro ou prazer, mas porque ele tinha em vista algo que estava por vir. Então ele preferiu plantar no deserto e colher vida eterna do que permanecer no palácio e perder a vida eterna. Tudo era uma questão de escolha do que fazer e não fazer, e fazer certo, porque ele ia fazer qualquer coisa. O não que a gente dá para Deus hoje é um tipo de semente que a gente planta, não deixa de ser. Mas o sim que a gente dá para Deus hoje é também uma boa semente, que aí vai gerar. Ambos darão recompensa, algumas recompensas super boas, que é a vida eterna e todas as coisas que estão nessa terra a receber, e outras que são umas recompensas completamente negativas, que eu garanto que não será nada bom. Mas não é o que os outros escolhem, é o que você escolhe, é o que eu escolho. Então tudo vai depender de nós entendermos o que está escrito. E tudo começou com Paulo dizendo aos Gálatas: não erreis. Olha só, na mensagem de hoje, tá? Não errem. Então, por favor, acertem. Escolha sua. É uma prerrogativa pessoal. Para quem está num nível de dependência de algo, não é tão simples, eu sei disso. Mas o desejo de querer mudar já é o primeiro passo. Então vai para cima. Depende só de você de ser sincero com Deus, dizer: me livra, eu preciso fazer o certo. Não vai usar desculpa aqui, dizer o bem que eu quero isso não faço, o mal que eu quero isso faço. Isso aí é um versículo que Paulo disse no livro de Coríntios, não para ser usado de Gênesis Apocalipse. Então às vezes a gente faz esse tipo de comentário dizendo: é fácil, todo mundo erra. Não, você não é todo mundo, você é o melhor de Deus e Ele te escolheu para fazer a diferença nesse mundo. Então vamos para cima, gente. Vamos pegar essa bênção ou não? Então deixa Ele trabalhar com vocês, porque Ele vai fazer coisas boas nessa noite. Vamos ficar de pé.